Olá pessoal, agora nós vamos falar da parte de ventilação. Vocês sabem o que é uma ventilação? Vocês sabem como a gente pode fazer uma ventilação nos diversos ambientes? Para que ela serve? É isso que nós vamos tentar entender e como utilizar ela da melhor forma dentro do ambiente. Então vamos primeiro definir o que é ventilação. Ventilação é uma forma de você retirar ou colocar ar num ambiente. Pode ser de forma natural ou artificial, né? Para que o ambiente fique adequado para aquele tipo de atividade. Então vamos dar um exemplo fácil de vocês visualizarem. Vamos dizer uma garagem de um prédio. Quando ela é natural, por exemplo, se eu tenho uma garagem que ela fica no térreo, no primeiro andar, segundo andar, né? Eu posso fazer ela de forma natural. Então eu vou deixar, às vezes, várias partes abertas ou com grades, né? E naturalmente o vento vai entrar e vai sair e vai circular. Eu tenho ali uma situação de monóxido de carbono, que é gerado pelos carros, né? Que eu tenho que fazer que aquela concentração daquele produto saia daquele ambiente. Então, de forma natural, eu sei que isso vai acontecer. Às vezes eu tenho grade na frente, tem uma grade só na parte de cima do prédio, é fechado, né? Nos andares de cima, às vezes, é tudo aberto. Agora, imagine que eu tenha 5 andares de subsolo de garagem, como tem prédios no centro do Rio de Janeiro que são assim. Então eu não consigo fazer isso, porque eu não vou ter como ter a parte natural, a ventilação natural acontecendo. Então eu faço isso de forma artificial e através de equipamentos. Então eu tenho que puxar ou jogar o ar dentro daquele ambiente, de forma que eu consiga diluir aquela determinada substância para que ela fique numa concentração tão pequena que não traga mal à saúde das pessoas, né? Então eu vou misturar ar externo, que a gente acredita que esteja mais limpo, com aquele ar que está poluído ali dentro, que está concentrado ali, para que essa diluição fique bem pequena, né? Essa diluição fique numa quantidade pequena e que eu consiga estar respirando ali. Então, dentro das garagens, eu tenho que me preocupar como que eu vou fazer isso, porque eu tenho que retirar aquela poluição dali. E tenho que me preocupar também com as pessoas, às vezes, que querem fazer economia, né? Como nos diversos lugares eu posso fazer economia, mas eu não posso deixar um sistema que está funcionando deixar de funcionar porque eu quero fazer economia. Se o sistema foi projetado para funcionar o dia todo, ele tem que funcionar o dia todo. Se eu pedir para o determinado projetista fazer um sistema para funcionar em determinados horários, eu posso funcionar naqueles horários. Agora, eu não posso pegar um projeto que foi feito de uma forma e tornar ele de outra forma para economizar, porque aí eu não vou conseguir fazer essa diluição que eu estou falando. E aí vai ter uma concentração maior e aquelas pessoas podem ter danos na saúde, né? E eu estou falando do monóxido de carbono, né? Eu posso estar falando de substâncias que são mais prejudiciais à saúde ainda, né, de fábricas, etc. Então, tudo isso tem que ser verificado para que a gente faça da melhor forma possível. A ventilação não serve para tirar também só produto, eu posso tirar calor daquele ambiente. Então, eu posso arrastar massa de ar, posso trocar, né, numa determinada situação, eu posso retirar aquela massa de ar quente de dentro do ambiente e trocar com o ambiente externo. Posso conseguir, através de projeto, até 5 graus de diferença para o ar externo, né? E eu consigo aí estar movimentando essa massa de ar. Então depende do que eu estou querendo com a ventilação, depende para que ela vai ser utilizada. Então para isso eu tenho que chegar no ambiente, como que eu faço a ventilação? Tenho que chegar no ambiente e começar a conhecer o ambiente. Se eu quero fazer uma ventilação em determinado local, primeiro, se for para calor, eu tenho que saber onde que é a fonte geradora. Se for para algum produto químico ou algum produto que está naquele determinado ambiente, eu tenho que saber de onde que está surgindo, se ele está num ambiente todo ou se ele está concentrado em determinado local. Tem certas situações que eu não posso estar diluindo no ar, porque aí ela vai estar contaminando aquelas pessoas. Aí eu vou fazer de outra forma que a gente vai ver mais adiante. Mas para fazer o dimensionamento adequado para uma determinada ventilação, para um determinado ambiente, eu tenho que observar algumas coisas. Primeiro, onde que estão os equipamentos ou as fontes geradoras. Segundo, a altura do local, né? Eu tenho que ver o pé direito desse local para ver como que eu vou fazer esse projeto. Situações onde que as pessoas passam. Tem situações, como eu falei da garagem, que, não, mas é quem desce do carro. Não, mas pode ter pessoas trabalhando nas garagens, né? Desde pessoas da manutenção, limpeza,
Hoje em dia os prédios utilizam muito as áreas, né? Se eu só estou deixando aquela pessoa naquele ambiente, eu tenho que tratar daquele ambiente, para que a pessoa não fique doente. Então tem que saber por onde que as pessoas passam ou por onde que elas ficam localizadas, onde que elas ficam localizadas. Eu também tenho que saber se aquele determinado equipamento, eu tenho que, às vezes, não posso fazer essa situação de estar retirando, eu tenho que enclausurar ele e fazer de uma outra forma, né? Pegar essa substância e retirar daquele determinado ambiente. Por quê? Porque eu não posso, às vezes, diluir aquela substância, né? Deixar que ela se dissipe naquele determinado ambiente. Então, eu tenho que prevenir essa dissipação. Às vezes pode ser de poeira, fumo, gás, vapor, né? Depende, eu sabendo o que tem no ambiente, eu vou saber como tratar. Né? Se eu não souber o que tem no ambiente, eu não sei como tratar. Eu não sei como que eu vou ajudar aquele determinado ambiente a ficar um ambiente salubre, um ambiente adequado para aquelas determinadas atividades. Então, a gente já verificou o que é a ventilação, como que eu vou fazer para tornar aquele ambiente mais adequado, mas para quê? Qual o objetivo disso? Às vezes, eu estou buscando o conforto térmico. Então, a gente busca conforto térmico para as pessoas, né, que estão naquele ambiente. Então, às vezes está muito quente, eu não tenho condição de fazer uma situação refrigerada, eu posso tentar diminuir aí o valor da temperatura, né, quantos graus está naquele ambiente. Eu posso fazer isso para conservar os equipamentos. Tem equipamentos, só para vocês terem ideia, hoje os equipamentos são eletrônicos, né? E se tiver muito calor, a exposição muito grande ao calor, eles se danificam com uma facilidade muito grande. Então, às vezes, por exemplo, dentro de subestação, né? A entrada de energia, onde eu tenho transformadores, né? Então, esses transformadores produzem calor. Os quadros elétricos têm disjuntores microprocessados, etc. Se eu deixar um perto do outro, o que vai acontecer? Eu vou danificar os disjuntores. Então, posso fazer uma exaustão para retirada de calor daquele ambiente e vou estar fazendo com que isso sirva para aquele equipamento, para que aquela situação fique mais adequada para aquele equipamento. Ou para minimizar algum tipo de situação para a saúde, né? Pode ser um agente químico, pode ser o próprio calor mesmo. Eu não quero deixar que aquelas pessoas fiquem doentes, né? Então, se eu não quero deixar, eu tenho que fazer a ventilação como um EPC, né, um equipamento de proteção coletivo, e aí sim eu vou estar adequando aquele ambiente para aquela determinada situação. Então, nós temos duas maneiras de fazer essa ventilação. Uma geral diluidora e a outra a local exaustora. Vamos falar primeiro da geral diluidora, que é muito que a gente já falou até agora, né? Eu tenho que colocar ar ou retirar ar desse ambiente, ou as duas coisas em conjunto, para fazer com que aquele processo que está ocorrendo ali agora, que está gerando alguma substância, que está gerando alguma situação inadequada para aquele ambiente, seja retirado, seja diluído com um ar externo, né, que é considerado um ar limpo, né, e com essa diluição a concentração fique tão pequena que não ultrapassa os limites de tolerância. Dessa forma, eu consigo fazer com que essas substâncias fiquem numa condição tão pequena, né, ou bem menor do que o limite de tolerância, que aí eu não vou trazer danos à saúde. Então, como que eu posso fazer essa geral diluidora? Né? Eu posso fazer colocando um ventilador de um lado, empurrando esse ar todo até sair num outro local, uma grade, etc. E posso fazer com que esteja sempre renovando. Eu posso fazer com o exaustor de um lado, o ventilador de outro, né? Posso misturar diversos tipos de equipamentos para que eu tenha um resultado que é satisfatório. E eu só consigo que a minha ventilação seja uma ventilação que obteve sucesso se eu conseguir chegar em taxas menores que os limites de tolerância, né? Abaixo dos limites de tolerância ou até mesmo do nível de ação, que é 50% às vezes de um agente químico. Né? Então, situação que vai me levar a eu dizer, ó, agora a exaustão está funcionando adequadamente, né? Ou a ventilação está funcionando adequadamente. Agora, tem determinadas situações que eu não posso fazer com essa geral diluidora. Por quê? Porque são substâncias que podem trazer danos à saúde da pessoa. Então, poeiras e fumos, eu não posso utilizar esse tipo de ventilação. Aí eu tenho que fazer
com a local exaustora, que eu tenho que fazer. Aí vamos explicar um pouquinho o que é a local exaustora. É uma ventilação que ela é mais localizada, né? Ela vai estar agindo direto em determinadas substâncias. Eu estou fazendo uma solda, né? Essa solda, eu estou soldando e está soltando dali fumo, né? Que são metais, né? Que podem estar sendo inalados pelas pessoas que estão trabalhando com esse tipo de substância. Só que esse tipo de material, ele vai trazer danos à saúde dessa pessoa. Então, antes que a pessoa respire, eu preciso que tenha uma exaustão ali, puxando aqueles determinados produtos, aqueles determinados produtos metálicos, no caso da solda, né? E retirando antes que essa pessoa respire isso. Então, não posso fazer com que ela se dilua, porque a pessoa vai estar respirando isso e é prejudicial à saúde. Então, nesse caso, eu não posso estar utilizando a geral, uma ventilação geral, tá? Eu vou ter que estar utilizando a localizada exaustora. Então, eu tenho diversos tipos de ventilação local exaustora. E eu tenho que saber quais são os agentes que estão naquele determinado ambiente para que eu possa estar retirando. O local adequado, onde que a pessoa vai estar trabalhando, para que eu possa puxar antes dela estar respirando esses determinados produtos. Dessa forma que eu tenho que fazer para não estar gerando maiores transtornos. Mas como que eu faço isso? Né? Eu tenho que ter um formato adequado para fazer isso, para fazer meus projetos, para que ela atenda realmente aquele determinado ambiente. A primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho que ter captores adequados, né? Que eu tenho que ter uma velocidade adequada, que eu tenho que ter uma vazão adequada, que eu tenho que ver se aquele determinado material precisa estar enclausurado em algum lugar, né? Então, dessa forma que eu vou verificar se onde que está a máquina, onde que eu tenho que botar minha exaustão e com velocidade, volume, vazão adequada para retirar aquilo ali. Eu vou mostrar um quadro agora que vocês vão verificar. Cada item que eu tenho que retirar, cada substância, cada tipo de equipamento, ele precisa, para que a exaustão esteja adequada, de uma velocidade. Né? Então, vocês podem notar que tem velocidade de 0 a 25 a 0,50, de 0,50 a 1. Então, se eu não tiver com essa velocidade adequada, eu posso não conseguir tirar aquela substância e ela vai ser projetada dentro do ambiente e as pessoas vão respirar esses produtos. Então, eu tenho que fazer de forma adequada, senão ela não vai funcionar como um EPC, né? Então, vou fazendo e vou projetando. Os fabricantes me dão essa velocidade, essa vazão que os equipamentos têm que ter. Eu tenho que saber qual a substância que eu quero tirar, qual o processo que eu vou colocar ela, para saber se é um processo que fica mais parado, se é um processo que tem já uma velocidade um pouquinho maior, e através desse quadro eu determino isso. Né? Se vocês não tiverem como verificar, vocês vão perguntar como que é o processo daquele local, que aí vocês vão conseguir definir se a ventilação está adequada ou não. E a gente consegue até medir essa ventilação através do anemômetro, né? Para saber, porque às vezes o projeto foi feito e foi trocado alguma peça, algum processo até, né? E a ventilação continua o mesmo. Aí não está adequada, não está conseguindo. Por quê? Porque o processo é diferente. Então, às vezes, para cabine de pintura, é uma determinada medição, uma determinada velocidade que eu tenho que ter. Se eu troquei o processo, não é mais cabine de pintura, eu teria que ter outro tipo de ventilação, né, adequada para aquela situação. Então, dessa forma que a gente vai determinando cada item, né? Se a ventilação está adequada, ela só vai estar adequada se tiver um captor adequado, uma velocidade adequada, uma vazão adequada. E se ela estiver localizada de forma correta. Porque se eu botar um determinado local, a ventilação exaustora, numa parte da sala e o equipamento fica na outra, ele não vai captar nada. Antes disso vai estar passando pelo ambiente e as pessoas não vão estar respirando aquela substância. Então não está adequado também. Então tem que ver a posição dos equipamentos para saber onde que eu vou colocar ela de forma adequada. Também conta muito o tipo de captor, né? O tipo de equipamento que vai receber
essas substâncias. Então aí eu tenho diversos tipos de captor. Eu tenho captor que é tipo coifa, eu tenho captor que é tipo enclausurante, eu tenho captor que é tipo cabine, eu tenho esse captor externo e tenho o captor receptor. Aí eu vou explicar mais ou menos como que é cada um deles, né? Para vocês também, ou quando olharem no ambiente, vocês vão falar, pô, mas esse captor aqui não está muito adequado, ou está adequado, né? Primeiro, o captor, a gente chama de coifa, né? Ele está quase que envolvendo aquele determinada máquina, né? Mas ele ainda está aberto. Então ele fica naquele ambiente e ele cria uma possibilidade que você receba todos aqueles poluentes dentro daquele ambiente, né? O captor enclausurante, você como se tivesse um forno com uma porta que você quase não tem acesso. Então ele mesmo faz como se tivesse todo enclausurando aquele determinado processo e você aí tem a possibilidade mínima de ter acesso àquelas determinadas situações. Eu vou projetando também algumas figuras que vocês vão conseguindo visualizar melhor também, tá? Para que a gente consiga estar associando uma coisa a outra. Quando a gente fala do captor, que é um captor tipo cabine, você tem a exaustão dentro dessa cabine, você tem aquela pessoa dentro da cabine também, mas você tem a exaustão sendo feita por baixo, pelos lados, ventilação também, né? Então possibilita a pessoa entrar, mas você está tendo uma situação que a exaustão está acontecendo de forma adequada também. Você também tem os captores externos, que eles são associados, às vezes, na própria máquina você já tem esse tipo de captor, né? Então eles podem ser na parte lateral, pode ser na parte superior, pode ser na parte embaixo da máquina. Por quê? Porque o processo, às vezes, ele é tão agressivo que as substâncias que estão passando ali já tem que ser retiradas de imediato, para que elas não sejam dispersadas no ar, né? Então posso ter isso também. E eu tenho, por último, o captor receptor, que é aquele que fica aguardando. Eu posicionei ele de forma adequada e eu sei que aquela substância vai chegar nele. Como assim? Por exemplo, a gente sabe que o ar quente sobe. Então, numa determinada situação, eu vou colocar o captor receptor em cima, porque eu sei que aqueles vapores, etc., vão subir e vão chegar até ele. Também posso ter dessa forma. Então, dessa forma, eu estou fazendo todo o meu dimensionamento, toda aquela parte de ventilação de forma adequada. Eu tenho as velocidades certas, a vazão certa, o captor no local certo e o captor adequado. Aí eu faço de forma correta. Às vezes, quando você chega numa praça de alimentação de um shopping, você vê aquele cheiro de gordura horrível, né? Por quê? Alguma parte da exaustão não está funcionando, né? Ou os filtros não foram limpos, ou aquele ambiente está com o exaustor desligado. Então, algum problema está tendo. E a gente está falando de comida, que é uma coisa que, não, apesar de ser um cheiro às vezes desagradável, né? É comida, que não traz mal à saúde das pessoas. Imagina num ambiente que você não pode acontecer isso de forma nenhuma. Então você tem que tomar cuidado também, tem que manter esses equipamentos para que eles funcionem de forma adequada. Não tem que economizar na hora de utilizar, se foi projetado para estar o dia todo, tem que funcionar o dia todo. Também não tenho que deixar a manutenção de tal forma que eles não funcionem também. Então preciso estar olhando a manutenção também para que esteja sendo feito de forma adequada à exaustão. E eu preciso também ter um caminho para eles, para tirar eles daquele ambiente com filtros, né? Então eu vou ter aí, como que eu faço o transporte disso? Eu faço através de dutos, de tubulações que vão levar a um determinado local, né? Eu posso ter aí filtros que vão filtrar as impurezas, eu vou limpar esses filtros também de forma adequada, né? Eu posso estar, no caso de, quando a gente citou o shopping, estar simplesmente tirando daquele local e jogando fora, né? E aí, claro que eu tenho a limpeza da gordura, né, com filtros eletrostáticos, mas eu vou estar encaminhando até às vezes para a parte mais alta do shopping, para que não fique concentrado ali na praça de alimentação. Então, a gente já falou sobre todos esses aspectos da ventilação, né? E agora só falta falar dos equipamentos propriamente dito. Qual que é o melhor para cada situação, né? Então eu tenho os ventiladores, que a gente chama de ventiladores
axiais, né? Que são aqueles ventiladores que normalmente você coloca, projeta em paredes, né? Você vê eles circulando na parede e você vai arrastando. É mais utilizado quando você tem ventilação diluidora, né? Agora, quando você tem a localizada, que você quer concentrar num determinado local, você tem aí os ventiladores centrífugos, né? Eles ficam dentro de uma casa de máquina e você, através de dutos, vai levando com grelhas aquelas partes onde você quer retirar aquele produto. E ele chega e retira aquilo e joga também no ambiente, filtra e joga no ambiente externo para que você consiga estar fazendo a ventilação ou exaustão adequada para aquele ambiente. Tá? Então a gente fecha assim todo o ciclo da ventilação. A ventilação ela é muito utilizada nos processos que você envolve o trabalho, porque ela serve como um EPC. Então é uma proteção que você coloca antes de que você colocar o EPI nas pessoas. Então são situações que podem, você dentro do ambiente está mudando o ambiente antes de você estar colocando o EPI nos trabalhadores. Então é muito importante que às vezes eu conheça o processo para saber como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou realmente trazer uma situação de melhoria no ambiente para que aquele trabalhador possa trabalhar, né? E que não traga nenhum dano à saúde deles. Tá ok? Bons estudos para vocês.